Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para trazer uma aula para vocês fundamental pro Enem, pra USP, pra Unesp e pra Unicamp. É uma aula sobre República Velha e especialmente os mecanismos de controle político e econômico. A República Velha é um longo período que vai desde a proclamação da República até a chamada Revolução de 1930. Durante esse período nós tivemos um breve momento, os militares no poder, a República da Espada. Nós teremos uma aula para entrar nesse assunto. Mas o grande período da República Velha é a República Oligárquica, o momento em que as oligarquias regionais, em que os coronéis estiveram no controle do Estado brasileiro. A República, que nasce com a proclamação de 1889, tem um desafio: garantir a estabilidade política. Para garantir a estabilidade política, você precisava de um acordo. O Brasil é um país gigantesco, diferentes grupos de interesse. O grande artífice deste acordo se chama Campos Salles. Campos Salles disse o seguinte: é de lá, dos estados, é que se governa a República, acima das multidões agitadas que estão nas ruas das capitais. Em outras palavras, o governo seria dos estados, o governo seria das oligarquias. Campos Salles foi o grande artífice da chamada política dos governadores. O que é a política dos governadores? O presidente da República concede total autonomia às oligarquias regionais. Então eu, presidente da República, falo: oligarquia do Maranhão? No Maranhão vocês fazem o que vocês quiserem. Oligarquia do Rio Grande do Sul? Lá vocês fazem o que vocês quiserem. Eu, presidente da República, os dou autonomia, mas em troca eu quero o quê? Apoio político. Vocês cuidam dos estados de vocês e eu é que cuido do Brasil. As oligarquias falaram: beleza, demorou. Mas para de fato garantir o apoio político, o presidente da República precisava de apoio do Congresso Nacional. Em outras palavras, você precisava de votos. E aonde é que estão os votos? Os votos estão nos municípios. As pessoas vivem nas cidades, nos municípios, na menor unidade da federação. Por isso, para esse esquema funcionar, para este acordo dos governadores funcionar, você precisava dos votos nos municípios. E para isso você tem uma figura-chave, que é a figura dos coronéis. Quem são os coronéis? São as lideranças municipais. São as pessoas detentoras de terras, detentoras dos cargos, detentoras do poder político a nível municipal. Os coronéis, então, garantiriam os votos para os governadores e para o presidente da República. E o que é que os coronéis ganhavam? Os coronéis ganhavam verbas, os coronéis ganhavam cargos públicos. E como é que os coronéis nos municípios garantiam os votos? Por meio do voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? O voto de cabresto era um voto de coerção. Os coronéis compravam votos, os coronéis fraudavam as eleições, os coronéis utilizavam de chantagem, os coronéis utilizavam de ameaça. Na República Velha tudo acontecia. Morto votava, as pessoas recebiam presentes, recebiam cargos, recebiam dinheiro, recebiam alimento, recebiam emprego para votar em quem o coronel determinasse. Vamos retomar a estrutura. O coronel garante voto para os governadores e para o presidente. O coronel recebe verbas e cargos. Para quê? Para manter o seu poder a nível local. Os governadores que estão ali controlando os estados garantem para o presidente da República o quê? Apoio político. Em contrapartida, o que é que o presidente da República faz? Garante autonomia às oligarquias regionais. Em outras palavras, as oligarquias mandam, os coronéis mandam e a população? A população vota, mas o voto não decide absolutamente nada. A eleição é uma farsa, a república é uma farsa, a democracia é uma farsa. É uma farsa porque existem mecanismos de controle que fraudam as eleições, que fraudam a vontade popular. Aí você está falando: mas em nenhum caso alguém de alguma oposição venceu? Sim, só que se um candidato vencesse e não fosse deste grande acordão, ele era degolado, ele não assumia. Alguns candidatos venciam as eleições para ser deputados, etc., mas não assumiam, porque havia mecanismos de controle. Com isso, a República nela nasceu controlada na mão desses grandes coronéis, certo? Esses são os mecanismos de controle. Os mecanismos que alijavam, que jogavam para fora a cidadania. O cidadão, que é o ser de direitos políticos, não tinha vez, porque a política era controlada por esses grupos políticos. Sacou o esquema? Fica ligado nisso. Essa é a política da República Oligárquica, uma política que marginaliza a cidadania, uma política que dá pouca importância para a cidadania. E os aspectos econômicos da República Velha?
é sobretudo o liberalismo, aquele laissez-faire, um Estado que não intervém em absolutamente nada. O Estado bom é o Estado mínimo. Esse é um Estado que não intervém nas relações trabalhistas. Esse é um Estado que não intervém na educação, na saúde, no emprego. A função do Estado é não intervir. E qualquer coisa é responsabilidade do indivíduo. A grande síntese disso é a frase de Washington Luiz: questão social, reivindicação por direitos é caso de polícia. Porque o Estado não deve intervir nisso. O Estado bom é o Estado que não intervém. Certo? Sacou? Grosso modo, em relação à política e economia, essa é a República Oligárquica. Com exceção dos cafeicultores. Sabe por quê? Porque os cafeicultores que controlavam essa política, esse é um dado importante, eu preciso voltar aqui na política. Porque olha só, quem é que ocupava o cargo de presidente da República? Um paulista, porque São Paulo era enriquecidíssima por causa do café. Ou alguém de Minas Gerais, porque Minas Gerais era o maior colégio eleitoral. Por isso, essa política dos governadores e esse coronelismo articulam a chamada política do café com leite, em que paulistas e mineiros se alternam na presidência da República, controlando o Brasil, certo? Então vamos voltar aqui para baixo. Economia da República Velha, liberalismo econômico, um Estado que não intervém na economia, com exceção do momento em que esse Estado precisa ajudar os pobres cafeicultores. Os cafeicultores plantavam café. Só que chegou um momento que eles plantavam mais café do que o mercado conseguiria absorver. Lei da oferta e da procura. Plantamos mais do que o mercado pode absorver. O que vai acontecer com o preço do café? O preço do café irá cair. Então, nesse momento, os pobres cafeicultores... Pessoal, só para ser didático, eu tô sendo irônico. O cafeicultor tinha muito dinheiro. Nesse momento, os cafeicultores falam: Estado, a gente está precisando de uma ajudinha. Você podia comprar o nosso café com dinheiro à vista, guardar esse café para quando ele estiver valorizado você vender. O que é que o Estado faz? Convênio de Taubaté, 1906. O governo brasileiro compra o excedente de café, paga à vista para os cafeicultores. Os cafeicultores estão super felizes. O governo vai comprando café. E o que é que acontece? Chega uma hora que o governo quebra. E aí vamos ter que aumentar impostos. E quem é que vão pagar esses impostos? Toda a população. Esse é o processo de privatização dos lucros e socialização das perdas. Poucos ganham, muitos pagam a dívida. Pessoal, esses são os mecanismos fundamentais da República Oligárquica. Isso aí é um assunto fundamental no vestibular. Professor Basílio, canal Historiano. É isso aí, até a próxima, gente. Muito obrigado.